Olá, professora Aline. Boa tarde, tudo bem? O nosso grupo é composto por Henrique Reis dos Anjos e Sara Alves e escolhemos a família Verbenácea por a sua riqueza qualitativa e quantitativa dentro da medicina e também englobando nas áreas místicas. E no sumário nós vamos abordar a introdução, objetivo, desenvolvimento, características morfológicas da família Verbenácea, que entra dentro do gineceu, androceu, cálice, corola, e em outros aspectos também, tudo compondo a família Verbenácea. Imagens, polinizações, aspectos gerais, curiosidades, conclusão e referências. Há milhares de anos atrás, se fundiu um planeta totalmente rico na sua biodiversidade ecológica e também ambiental, envolvendo uma fauna e flora totalmente diversificada e rica na sua composição, tanto animal quanto vegetal. Esses dois fatores foi o principal de tudo para que houvesse a sua dispersão e a sua floração por todo o mundo. Através de um fenômeno astral, deu origem à riqueza de componentes minerais presentes na Terra, ajudando a origem desses micro-organismos e as plantas. Conforme surgiu as plantas, principalmente para o solo, os micro-organismos são fundamentais, para trazer toda aquela riqueza, para não ocorrer a perda de carbono do solo e muitas vezes por manuseio incorreto do solo acaba danificando e perdendo esses micro-organismos e muitas vezes não ajuda, a planta em todo um conjunto e um contexto lógico. Sendo um solo totalmente rico em nutrientes, foi se aflorando inúmeras espécies e gêneros de plantas e animais. Com todo esse acontecimento, a família Plantae foi se espalhando por todo o mundo, abrangendo suas áreas de agrado e totalmente ligado ao seu habitat natural, ou seja, muitas vezes quando se fundiu a família Plantae, ela foi se espalhando por todo o território ali, tanto brasileiro quanto América do Norte, europeu, a Ásia principalmente, Essas famílias foi escolhendo o seu habitat natural como um meio de você se permanecer viva naquele habitat natural, Por isso que muitas vezes a verbena foi um habitat natural escolhido na América do Sul, por ser totalmente tropical o ambiente e oscilando muitas vezes os seus graus Celsius, Assim, a família consegue se permanecer viva consecutivamente há anos e anos, juntando as suas adaptações ecológicas e genéticas. Com todo esse acontecimento, a família Plantae foi se espalhando, o habitat natural, passando por um momento de adaptação e evolução, tanto genética e morfológica. Hoje, as plantas são altamente evoluídas para sua capacidade de sanar suas necessidades extremas. Ou seja, muitas vezes a gente consegue perceber, que em alguns momentos que entra algumas estações do ano, a gente consegue perceber que algumas famílias de planta, elas se reservam seus nutrientes presentes ao solo para que nada te atinja e, consecutivamente, posterior, ela volte a dar frutos, semente, folhas e flores também. Sendo uma família ligada à medicina natural, a família da verbena teve a sua origem com os povos indígenas há mais ou menos 12.000 anos atrás, a partir da biodiversidade presente no continente sul-americano. A gente consegue perceber, que o continente sul-americano ele é muito rico na biodiversidade ecológica ambiental. Dá para perceber que as plantas também elas se adaptam conforme as suas necessidades extremas e morfológicas quando é necessário. Muitas vezes quando não ocorre uma chuva tensa ou algo para favorecer a evolução daquela certa planta, ela acaba roubando nutrientes de outra, ou ocorre a grande massa de se resguardar um nutriente para utilizar no momento propício para ela.
Já no desenvolvimento do trabalho, nós vamos abordar os aspectos da família, qual é a sua riqueza familiar, né? Se ela tem um ancestral comum, o porquê que ela não tem esse ancestral comum e o que pode afetar ela posteriormente, caso venha alguma modificação genética e morfológica que se diferencia daquele rebanho onde ela está inserida. Desenvolvimento. A família Verbenácea teve a sua origem na América do Sul há um pouco mais de 12 mil anos atrás, com a descoberta da biodiversidade presente no Brasil, como havia citado anteriormente. A mesma é familiarizada com o clima tropical, onde ocorre uma oscilação do clima. No entanto, sua distribuição geográfica também se estendeu para áreas subtemperadas, onde o calor pode chegar de 30 a 37 graus Celsius. A mesma não possui um ancestral comum, o que dificulta o seu estudo científico e ecológico com as suas adaptações evolutivas e morfológicas geneticamente. Não sabendo de onde pode ser surgido aquelas novas adaptações e de onde se refere, ou seja, a gente consegue observar ali que no reino das plantas e no reino animal sempre tem que ter um ancestral comum para que esse meio ocorra, onde há uma evolução e uma adaptação genética e morfológica possa favorecer e mostrar onde surgiu essa modificação genética e ecológica. Se a gente não tem um ancestral comum, a gente não consegue comparar essas questões, essas extremidades genéticas e morfológicas, atingindo ali o rebanho, tanto da planta, e isso pode afetar cientificamente e as pesquisas. Por isso que muitas vezes, conforme nós analisamos algumas plantas, a gente consegue encontrar um complexo ali na hora de você manusear o entendimento dela, porque uma coisa encarreta a outra, né? E não tendo um ancestral comum pode afetar muito na pesquisa científica da planta. A Verbenácea é uma família com um pouco mais de 30 gêneros e 1.035 espécies catalogadas. No Brasil, a concentração da mesma é enorme, dando origem da maior riqueza da família com 16 gêneros e 279 espécies. Seu valor medicinal é vasto. 181 dessas espécies são endêmicas, possuindo tricomas que eles secretam óleos essenciais para um grande valor medicinal, utilizando muitas vezes até mesmo de sua utilização na atualidade, entre cosméticos, terapias corporais e entre outros aspectos. Nesse parágrafo, eu quis trazer um pouco ali da utilização dela, tanto na medicina, quanto também para acalmar os hormônios do corpo, da mente, né? Como o corpo trabalha muito com a mente, as pessoas utilizam o aroma da verbena, muitas vezes, para acalmar, relaxar, trazer tranquilidade e paz. Que assim conforme o aroma atinge o sistema nervoso e o sistema nervoso central, vai tranquilizando, vai dando aquela amenizada. A verbena também ela é trabalhada muitas vezes como um antibiótico analgésico, né? Ela pode te deixar analgesiado, né? Conforme uma dor, alguma coisa, ou muitas vezes quando você vai fazer alguma cirurgia, assim, ela é composto também nas injeções quando é aplicada. Outro aspecto muito importante que a gente pode ressaltar dentro da verbena, dentro dos tricomas, onde ocorrem os óleos essenciais que são extraídos dela, muitas vezes esses óleos que são secretados dentro do tricoma, ele pode ser toxidante, ele pode trazer uma intoxicação tanto no animal e muitas vezes em algumas pessoas quando não sabem manusear ela. Agora nós vamos abordar um pouquinho mais complexo da família da verbena, né? Trazendo seus contextos morfológicos, suas características, androceu, gineceu, a parte feminina, masculina, cálice, corola, entre outras questões também que a gente aprendeu durante esse semestre. Características morfológicas da família Verbenácea. Por ser uma família vasta e de completamente utilização em requisitos altamente precisos aos seres humanos, que entra dentro do acordo da medicina, a família Verbenácea pode ser encontrada em formas de ervas, árvores, arbustos ou liana. A liana entra dentro do contexto ali
da abóbora, né, que cresce ali rumo ao subsolo, onde nós pisamos, e assim por diante. A verbena possui tricomas glandulares ou tectores. Esses glandulares pode ser onde ocorre a passagem de nutrientes, né, carbono, muitas vezes ela utiliza também de nutrientes para se proteger desses nos mecanismos, e tectores muitas vezes para utilização dos polinizadores, né? Para saber quando os polinizadores vêm, quando pega o grão de pólen, quando passa o grão de pólen e assim por diante. Na epiderme vegetal. Esses tricomas têm nutrientes e substâncias que favorecem o desenvolvimento da planta, proteção e também utilização medicinal, como havia citado anteriormente. Algumas apresentam toxicidade, muitas vezes pode ser letal, levando à paralisia de membros pélvicos e de circulação, atingindo totalmente os pulmões e os corações. E o músculo do coração, desculpa. Suas folhas são delicadas e altamente capacitadas nos seus processos de fotossíntese, sendo opostas e também verticiladas, dando a forma de inteiras ou lobadas. Muitas vezes nós não trabalhamos com algumas folhas, assim, com todos os aspectos das folhas presente na aula prática, mas a gente tem uma noção de nome e a gente aprendeu todos os nomes, significação e tal. Aqui a gente apresenta no desenho, que eu coloquei também no documento que eu vou te enviar, as folhas que é citada, que é a folha inteira e a lobada. A lobada lembra ali um pouco, parece a folha do alface, né? Como a gente consegue dar uma percebida assim, ou eu posso estar enganado. A inteira a gente já está familiarizado em ver, então é muito raro a gente não conseguir observar e distinguir. Já a forma que é inserido as folhas ao caule, ali se diz opostas e verticiladas, né? Essa é a forma oposta, que ela é colocada dentro do mesmo nó, né? Uma ao lado da outra, basicamente. E verticiladas a gente consegue perceber que ela vai formando como se fosse uma espiral, né? Se eu não me engano é isso, me desculpa se eu estiver errado. Já as flores que compõem essa família vêm com cores que destacam a luz do sol e a luz da lua. Eu andei observando muitas fotos, inclusive eu não coloquei nenhuma foto no trabalho porque eu não consegui salvar nenhuma para colocar. Inclusive todos os documentos que eu achei sobre a verbena é muito complexo e ao mesmo tempo, tipo, para você trazer e colocar alguma frase, algum aspecto dentro do documento, é muito difícil porque eles já deixam bem claro que pode dar como roubo, né, de palavras. Mas a gente consegue perceber que as folhas e as flores da verbena, ela é muito destacante e isso ajuda nos polinizadores, conforme os polinizadores vai executar o processo do grão de pólen, tudo. Isso favorece muito na chamada de atenção, tanto na luz do sol quanto na luz da lua, atraindo seus polinizadores para a dispersão de frutos e semente, cuidado com o manuseio dessas flores. São de surpreender, pois a mesma pode haver toxicidade letal em cachorros e outros tipos de animais. As flores têm a presença tanto da parte masculina quanto a parte feminina, e sua simetria é zigomorfa, dando origem a dois lados iguais, sendo dividida ao meio. A gente consegue compreender ali que essa planta ela é hermafrodita, porque ela tem a presença do androceu, do gineceu, e os dois faz o seu serviço, né? Ele não deixa ali nenhuma parte de fora. Então, por isso que ela é designada, tanto feminina quanto masculina, a hermafrodita. Seu cálice tem sépalas unidas que dá origem à inflorescência monotélica, onde cada ramificação principal termina em uma única flor. No entanto, há uma modificação muito importante a ressaltar, é a címera, que diferencia um tipo de arranjo de inflorescência onde cada ramificação pode dar origem a outras flores. A gente consegue perceber, se a gente vê na junção ali das flores, das folhas e assim por diante, a gente consegue perceber que a família da verbena é como se fosse
um tridente, porque ali ela se divide em três ali, né? Pelo que eu consegui ver em algumas fotos, em algumas imagens, e isso dá uma ramificação, começa outra, dá uma ramificação e começa outra. Ela sempre termina em uma flor, mas essa flor ela pode dar continuidade a uma nova ramificação. Sua corola pode apresentar 5 lóbulos e por seu cálice ter sépalas unidas, na observação científica muitas vezes aparenta haver apenas 4 lóbulos, graças a essa união de sépalas. Eu acredito que seja uma modificação morfológica conforme o tempo da presença da verbena aqui no nosso continente, e isso foi se adaptando conforme o tempo por conta do calor, né? Que a gente vem sofrendo uma onda de impactos ambientais e muitas vezes isso pode causar uma modificação morfológica e genética na planta. Eu não sei se isso é correto afirmar, eu não encontrei em nenhum dos artigos e dos livros que eu li, mas eu acredito que seja uma adaptação conforme o tempo. Seus estames são apresentados em um grupo de 4, destacando 2 menores e 2 maiores, sendo aderido às pétalas por ser classificada como uma flor hipógena. Seu ovário é súpero e sincárpico, tendo a sua placentação axilar, com 2 óvulos por carpela. Normalmente as mesmas apresentam 2 lóculos. Seu estilete se posiciona terminalmente no ápice e quando sempre passa despercebido. E quase sempre passa despercebido, desculpa. Aqui, como a gente pode observar, né? Essa é um ovário súpero. E muitas vezes essa parte aqui é a parte feminina e essa é a parte masculina. Eu vou colocar, depois que eu editar, uma brevezinha mais explicatória para vocês verem que nós entendemos, mas é basicamente isso que eu coloquei aqui no papel. Essa é a parte masculina, essa é a parte feminina. Aqui tem o cálice, tem a corola, androceu, gineceu e a presença de bráctea em algumas, não todas, tá? O estilete é no ápice e ele, uma coisa muito interessante que a gente pode ressaltar são os discos nectaríferos. São os discos ali que faz a junção de muito néctar de pólen, e é onde muitas vezes as abelhas, as vespas, muitas vezes pode ficar grudada nesse grão de pólen e acabar morrendo. É algo dos polinizadores, né? Como a gente havia já estudado em alguns aspectos, algumas plantas fazem isso para que não haja roubo de pólen, e algumas vezes pode acontecer até a autopolinização delas também. A presença de nectáferos muitas vezes não é presente em todas as famílias da verbena e nem todos os gêneros da espécie. A gente consegue ver só em algumas, por isso que eu trouxe em destaque, por conta disso. Agora nós vamos falar um pouco do fruto dela. O fruto dessa família são carnosos do tipo drupa, havendo 1 a 4 caroços ou também frutos esquizocárpicos. Como eu havia dito para você anteriormente, por esse fruto ser carnoso e por ele apresentar uma forma de drupa, ele se enquadra dentro do fruto esquizocárpico, que aqui tem um desenho meramente explicativo, só para conseguir perceber. É como se fosse 2 lados de um coco e a semente no meio. Aí quando ela se abre, fica a marcação da onde foi inserido e fica a semente e o fruto aqui dentro. Uma parte muito importante da gente destacar, né, é que nessa dispersão muitas vezes precisa de indivíduos bem específicos para que faça todo o processo e que não atinja diretamente a semente para não danificar a dispersão dela. Os frutos esquizocárpicos se desenvolvem a partir de um ovário composto e que se divide em segmentos individuais.
E o ovário da verbena, ela é dividida no meio em dois lados. Nesse caso, ela cresce todo o seu fruto, a sua semente ali dentro, e por isso que é designado esquizocárpico. Chamados de mericárpicos, esses mericárpicos são unidades independentes ligadas diretamente na dispersão do fruto e na semente, ou seja, ali como ela vai ser desenvolvida, como ela vai abranger aquela dispersão, né? Se vai ser através da gravidade, se vai ser um posicionamento dela mesma de se abrir, explosão, ou vai ser os animais ali que vai interferir um pouquinho, né? Vai acabar ali ingerindo os seus frutos, né? E depois dispersar suas sementes. Agora vamos falar da polinização. Por apresentar toxicidades em suas flores, em algumas espécies, sua polinização envolve uma cadeia muito ampla de animais. Sendo altamente capacitados para sua dispersão, elas contam com agentes como moscas, abelhas e vespas. Dá pra gente perceber que são animais bem pequenos, né? E a verbena é uma família de planta que dá pra gente perceber minuciosamente que ela é bem detalhada, né? Só que ela é bem pequenininha, então precisa ser um animal que vai entrar ali dentro dos lóbulos e vai fazer todo o seu processo ali, né? Ajudando na polinização da mesma. Dispersão. Já sua dispersão envolve um metabolismo chave e capacitado para desenvolver e extrair todo o nutriente, assim realizando sua dispersão sem atingir e causar dano à semente. Como eu havia dito, precisa ser um organismo altamente estruturado, precisa ter todo o mecanismo ali para que não atinja a semente e não danifique a sua fauna e flora. Como os frutos são do tipo drupa, os pássaros ficam encarregados nesse requisito, ou também pode haver auxílio de vento e outros tipos de animais eventuais para sua dispersão. Agora nós vamos ressaltar os aspectos gerais, que é ali compondo a sua subfamília, todos os seus aspectos. Dentro disso, não vou citar detalhadamente, porque são inúmeras, mas eu vou falar um pouquinho. A família Verbanácea, por outro lado, apresenta uma subfamília que se chama Verbanoide. Ela apresenta 30 gêneros e cerca de 1.200 espécies. Já em solo brasileiro, é possível encontrar 14 gêneros da mesma. A Verbenácea tem um gênero sendo maior, aproximadamente 250 espécies, seguido de Lipia, com 200 espécies. Agora a gente vai citar um pouquinho das curiosidades que foi baseado num herbário que a minha avó tem, que foi produzido em 1961, já que naquele momento se utilizava muito dessas plantas para fins místicos, banhos espiritualísticos, e ela gostava muito da cultura druida, nórdica e outros aspectos também. Curiosidades. Há décadas passadas, a verbena era utilizada pelo povo druida para a capacidade psíquica e alta relevância da evolução mental. Incluindo seu aroma, muitas vezes pessoas faziam viagens astrais através de proteção da verbena, auxiliando mesmo a capacidade de entender o que muitas pessoas não buscavam sanar naqueles tempos. Uma das coisas que a gente consegue abranger dentro do misticismo, envolvendo algumas ervas, são a capacidade psíquica de você evoluir mentalmente, sem a utilização de muitas vezes substâncias ilícitas ou até mesmo procedimentos que podem levar à morte, como muitas pessoas faziam antigamente. A verbena ali muitas vezes era utilizada para nenhum dos espíritos obsessores atingir certas viagens astrais, e também para que você seja guiado por uma força iluminada. Os deuses que eram ligados à verbena eram deuses de proteção, sensualidade, então posteriormente eles protegeriam a sua mente e a sua matéria.
Já por outro lado, o povo nórdico apresenta ideias ritualísticas, abordando totalmente a magia negra para se proteger do mecanismo de hipnotização do espírito e da matéria da pessoa, dadas as circunstâncias que levam a acreditar também aos deuses clamados pelos nórdicos. O que a gente dá para perceber aqui é muitas vezes a magia maligna. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas realmente tem. O que não dá para se comprovar é real, tipo, se o Deus trabalha ali de fato, né? Mas a gente consegue perceber que muitas vezes naquela época a verbena era colocada para você não sofrer um ataque de algum demônio superior ou outras questões que englobavam ali uma hipnotização lógica da sua mente, que muitas vezes a gente consegue perceber que algumas coisas possuem a nossa mente e a nossa matéria. A bruxaria antiga ou até mesmo a antiga religião se fazia da utilização da verbena para banhos, envolvendo os deuses da sensualidade, beleza, para atrair homens decentes e que podiam proteger as mesmas caso se entrava em guerras com o cristão. Aqui entra mais um aspecto quando o cristianismo ali foi imposto, né, dentro da cultura antiga, e a gente consegue perceber assim pela história, muitas vezes que a gente estuda, é que o cristianismo basicamente foi colocado ali para debater as culturas que eram mal cultuadas naquela época, né? Muitas pessoas pensavam maldade, muitas coisas que não poderiam se utilizar. Em relatos nos livros antigos da família, podemos ver a utilização da verbena como um meio de intoxicar alguém ou ao mesmo tempo sanar dessa toxicidade, favorecendo a não paralisar os músculos e nem atingir a respiração. Gaia, Afrodite, Freya e Morriga e demais deusas eram cultuadas através da verbena e seus chás e banhos espiritualísticos, favorecendo altamente a mente racional das mulheres, dando ligações diretamente com essas deusas, e após esses rituais, as mesmas eram designadas como alta sacerdotisa, anciã ou até mesmo a maioral deste clã onde ela está inserida, dentro dos covens de bruxa ou pequenas organizações de fato que se precisa de uma mente feminina e esplêndida. Conclusão. Podemos concluir que esta espécie de família estudada, no caso foi a verbena, apresenta um grande espaçamento geográfico e uma distribuição geográfica em localidades determinadas na América do Sul. Já em outros continentes, como a Ásia, Europa e Islândia, apresentam fatores voltados para pesquisas científicas e para fins dentro da medicina, chegando a sanar muitos fatores que atingem a população do mundo inteiro. A família verbenácea apresenta um estudo bem complexo sobre si, trazendo aspectos relevantes dentro da morfologia vegetal e suas composições que formam o estudo das plantas como um todo. O complexo que a mesma apresenta são nos aspectos que definem a sexualidade da planta, sendo masculina e feminina. A verbena apresenta a sexualidade como bissexual, pois apresenta dois gêneros, de gineceu e androceu, chegando a uma conclusão da planta como uma erva ou planta hermafrodita. Achar um estudo baseado na espécie como num geral é bem complexo e difícil de achar, pois muitas vezes elas se modificam através de família em família e muitas vezes elas apresentam modificações genéticas, conforme o tempo de adaptação, baseado nos impactos ambientais, entre outros aspectos. Esse foi o nosso trabalho e eu agradeço imensamente pelo tempo. E agradeço imensamente. Boa noite e tenha uma ótima semana.